Devocional, o seu momento de reflexão espiritual na Bíblia Sagrada, com o pastor Paulo César Reis. Boa tarde, boa noite ou bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos e a todas. Começando mais uma ministração, agora na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje o capítulo 1. São apenas 3 capítulos. Eu convido você a se inscrever no canal Paulo César Reis no YouTube, também a curtir, a comentar, a compartilhar e também ativar o sininho para ser notificado de novas publicações. Quando puser aqui mais um vídeo, você será avisado. E para você que acompanha pelo Instagram e pelo Facebook, eu renovo o meu pedido para que você não somente acompanhe, mas também compartilhe com seus contatos, para que mais e mais pessoas possam serem abençoadas através da palavra de Deus. Muito bem, vamos então ao estudo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas quero antes lembrar a você que o estudo da primeira carta já está completo, os 5 capítulos postados aí no YouTube. Também estão na linha do tempo do Instagram e do Facebook, mas no YouTube é mais fácil ainda de você encontrar com uma qualidade Full HD, para você acompanhar, quem sabe, na sua TV Smart, no seu smartphone, no seu tablet, e assim você poderá ser edificado espiritualmente estudando a Bíblia juntamente comigo, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Esse é o nosso propósito, a nossa proposta, estudar a Bíblia. Vamos lá! Momento Devocional, o seu momento de reflexão espiritual na Bíblia Sagrada, com o pastor Paulo César Reis. Vamos ouvir de novo a vinheta. Momento Devocional, o seu momento de reflexão espiritual na Bíblia Sagrada, com o pastor Paulo César Reis. Esse trabalho não é para substituir a sua frequência, a sua congregação local, onde você se reúne com a sua igreja local, onde você ouve o seu pastor ou alguém indicado por ele para ministrar a Bíblia Sagrada. Aqui é apenas um irmão em Cristo querendo acrescentar mais ainda a sua vida cristã, com a responsabilidade de mais de 40 anos de pastorado. Não quero fazê-lo mudar de igreja local, não estou plantando uma igreja e quero que você venha congregar comigo, não vou pedir dinheiro, nada disso. Apenas quero compartilhar da palavra de Deus ao seu coração. E vamos então, Bíblia aberta, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Como já foi bem dito, é uma carta de Paulo. A quem? Aos cristãos de uma cidade chamada Tessalônica. Esta cidade era a capital da província da Macedônia, do antigo Império Romano, lá dos tempos do Novo Testamento. Hoje esta cidade chama-se Salônica e pertence à Grécia. Naquela cidade, Paulo plantou a semente do Evangelho com muita oposição dos judeus que incitavam as autoridades romanas para perseguir os pregadores, os missionários, mas em meio de muitas tribulações e perseguições, o Evangelho floresceu entre os corações de muitas pessoas naquela cidade, formando ali uma igreja, se não tão numerosa, mas influente no seu testemunho, a ponto de se tornar modelo para toda a região, um modelo de igreja local que era fiel ao Evangelho, amorosa e de muita fé. E Paulo objetiva nestas 2 cartas, tanto na primeira quanto na segunda, esclarecer dúvidas dos Tessalonicenses quanto à vinda do Senhor. Quanto à volta de Cristo, à vinda do Senhor,
tem duas coisas perigosas. A primeira é a indiferença, a ignorância, a apatia ao assunto que leva ao desconhecimento e à negligência. A segunda é o ensinamento, uma compreensão errada que pode levar a conclusões erradas e até a um comportamento incorreto quanto ao tema. Por exemplo, a vinda de Jesus. Escritores históricos, extra-bíblicos do primeiro século, nos dão informações que na cidade de Tessalônica, por pensar que a vinda de Jesus já tinha acontecido, muitos ficaram desanimados. Outros por pensar que ela ia acontecer naqueles dias e que deveriam esperar parados, apenas orando, eles pararam suas atividades de trabalho, de produção, e ficavam na casa dos irmãos esperando Jesus voltar. É claro que isso não estava certo e Paulo corrigiu essa deformação teológica. Então, Paulo não queria que eles fossem ignorantes quanto a um tema tão palpitante, tão importante para o cristão, que é a vinda do Senhor. Porque o mesmo Paulo escreveu na carta aos Romanos que se nós esperamos em Cristo, ou o que nós esperamos de Cristo, é apenas para esta vida, essa vida terrena, então somos os mais miseráveis e infelizes dos homens. Mas, de fato, nós não esperamos em Cristo apenas para esta vida, cura, bênçãos materiais, financeiras. Isso é consequência de um relacionamento, de uma fidelidade e de um propósito de Deus para nós. Mas, na verdade, a nossa grande esperança é o nosso encontro triunfal com Cristo, quando seremos glorificados por Ele, ou transformados em um corpo de glória, e viveremos isentos de todo pecado, da presença do pecado, do corpo do pecado, da condenação do pecado, juntamente com Cristo para todo sempre. E é disso que Paulo vai falar, principalmente disso, na segunda aos Tessalonicenses. Mas antes eu quero chamar a sua atenção, se você já está com a sua Bíblia aberta aí, você pode então me acompanhar no capítulo 1, dos versos 1 ao 2, onde está a saudação de Paulo. E aqui diz: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, aqui Paulo estava acompanhado de Silvano, que é o mesmo Silas, seu companheiro de viagem missionária, da segunda em diante, das 4 viagens missionárias de Paulo, da segunda em diante, Silas, e não mais Barnabé, foi seu companheiro, seu parceiro de missões. Aqui ele é chamado de Silvano, que é o seu nome latino. E Timóteo, aquele que Paulo encontrou lá em Listra, que Paulo já levou consigo na segunda viagem missionária, essa aqui, e que Paulo depois vai colocá-lo como pastor da igreja de Éfeso. Muito bem. Aqui diz: à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A igreja era uma só em cada cidade. Não havia casa de oração pública, própria, particular e específica. As reuniões aconteciam principalmente nas casas. Foi assim nos primeiros 140 anos da igreja primitiva. Por causa da perseguição, por total falta de conforto, de comodidade para ter um local específico e público de reuniões. Mas a igreja acontecia, agia, crescia e estava lá, no modelo dos apóstolos. E diz aqui: graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa saudação diferenciada, graça e paz,
Isso mostra que desde o começo os cristãos têm um modo peculiar de se saudarem, de se cumprimentarem. Ainda que não é uma doutrina, um mandamento, mas é um costume antigo, salutar e apropriado. Como ainda hoje a maioria das denominações evangélicas tem também uma saudação específica. Na Assembleia de Deus nós usamos a paz do Senhor. Em outras denominações, graça e paz, a paz de Cristo, a paz de Deus, e assim por diante. Por quê? Porque, na verdade, uma marca de Deus sobre a nossa vida é a sua paz. Mas essa paz não vem senão pela graça. Temos que ser alcançados pela graça de Deus e recebê-la e deixá-la agir em nossa vida para que tenhamos paz. Por isso podemos dizer, como dissera Paulo, graça e paz. Não é uma paz circunstancial, emocional ou social. É uma paz que diz aqui, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o verso 3. Do verso 3 em diante, Paulo vai proferir uma ação de graças. Assim como fez na primeira carta, nesta segunda também ele o faz. Ele dá graças a Deus, ele promove uma ação de graças pela vida dos irmãos de Tessalônica, os tessalonicenses. Passo a ler. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Então Paulo menciona aqui que a fé e o amor dos irmãos de Tessalônica estava crescendo, aumentando muitíssimo. Ele não está nem mencionando um crescimento numérico da igreja de Tessalônica, ele está mencionando o crescimento qualitativo, como aquela igreja crescia, ou seja, ela aprendia e praticava, porque é aí que há crescimento, quando há o aprendizado e a prática, o dogma e a praxis, acerca da fé, que é o que eles acreditavam, e é o mesmo que nós também acreditamos, e do amor, que é prático, porque a verdadeira fé bíblica, ela não é apenas teórica, dogmática, ela é prática. Ela não é uma receita de bolo, a qual ninguém come. Ninguém come uma receita. A gente come o bolo que foi feito com a receita. Não é assim? Ou qualquer outro prato. Assim também a fé sem obras, ela é inoperante, ela é morta. Mas a fé atuante dos tessalonicenses, acompanhado de um amor que também aumentava, e não é um amor qualquer, o amor da amizade, o amor de família, o amor da filantropia, era o amor ágape, o amor que procede de Deus, que Paulo disse aos Romanos, que já está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Muito bem, e Paulo agradece a Deus pela vida dos tessalonicenses, porque a sua fé e o seu amor crescia, aumentava muitíssimo. Agora cabe aqui uma pergunta. Eu não vou perguntar para a sua igreja, vou perguntar para você, como igreja que está acompanhando essa ministração. Você tem mais fé hoje do que tinha no ano passado? Você consegue aplicar, desenvolver, praticar o amor ágape na sua vida, no seu viver diário, hoje, mais do que no ano passado? Porque isso é crescimento.
Quando a gente cresce, por exemplo, fisicamente, a nossa estatura, a gente alcança onde não alcançava, a gente tem uma força que ainda não tinha e tem a capacidade de fazer coisas que não fazia. Não é assim? Com uma criança, uma adolescente em desenvolvimento, por exemplo, não é dessa maneira? Então esse é o verdadeiro crescimento. Ter mais fé para maiores coisas hoje do que tinha antes. Ter mais amor, a capacidade de amar, de doar-se, de renunciar a si mesmo para servir a Deus e ao próximo, hoje do que tinha antes. Isso é crescimento espiritual. Que Paulo diz aqui no verso 4, que eles demonstravam essa fé e esse amor, esse crescimento mesmo em meio a perseguições e tribulações que eles suportavam. Quando a gente cresce e se fortalece, a gente suporta o que antes não suportava. Muito bem. E Paulo fala que se é justo para com Deus, verso 6, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Ele não está rogando uma praga divina sobre aqueles que atribulavam os irmãos de Tessalônica. Ele diz, se é justo para com Deus, porque Deus não tem compromisso de operar a minha ira para fazer a justiça dele. Tiago escreveu que a ira do homem não opera a justiça de Deus, porque Deus caminha por outros caminhos, trabalha por outros pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos e os pensamentos de Deus mais altos do que o nosso. Às vezes pensamos que Deus vai torrar alguém que perseguiu os crentes, e ele vem e pá, como diz a expressão, pega esse perseguidor e transforma no principal pregador, como fez com Paulo, que era perseguidor feroz dos servos do Senhor. E Deus disse para Ananias, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E Paulo diz, olha, e eu não fui desobediente à visão celestial, porque a voz me disse, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Porque é assim que Deus trabalha, nos seus propósitos, nos seus planos eternos, grandiosos, muito além dos nossos paradigmas ou dos nossos parâmetros. É o Deus grandioso. Muito bem, e Paulo prossegue dizendo no verso 7, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Só então? Não aconteceu para os tessalonicenses, porque Jesus não voltou naquele tempo. Na verdade, ainda não voltou até hoje, o que significa que está muito mais perto agora do que naquele tempo. Mas o que Paulo diz, olha, quando Jesus aparecer, quando ele voltar em glória e nos glorificar juntamente com ele, toda essa tribulação, todo esse sistema vai cessar. Porque ele porá fim para os seus salvos, para o seu povo, para a sua igreja, que ele virá buscar a todo o sofrimento, a todas as mazelas causadas pelo pecado, pela desobediência, desde Adão até agora. Então diz aqui, olha, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Verso 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eu quero chamar aqui a sua atenção para esse ponto. É um ponto interessante, relevante, que eu quero destacar. Primeiro, diz que ele virá como uma chama de fogo que vem para consumir aquilo que não vai mais existir, que não vai ser preservado. E diz aqui, tomando vingança, a vingança do Senhor Jesus. Ele então não será mais advogado para advogar a causa de ninguém que se arrepende. Ele será juiz,
E o primeiro que vai experimentar esse juízo são os inimigos do evangelho. Diz aqui, olha, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Lembrando que conhecer aqui é do verbo conhecer do hebraísmo, de intimidade. Lembra que a Bíblia diz em Gênesis, um livro escrito em hebraico, que Adão conheceu a Eva, sua mulher, e ela concebeu? Você pode perceber o tamanho da intimidade desse conhecer? Então não é um conhecer de ouvir falar, de saber que existe, que Deus existe, é de ter intimidade com Ele. Porque é dever de todo homem, de toda mulher, de toda pessoa conhecer o seu Criador e a partir desse conhecimento, conhecer também o seu Filho que Ele enviou para salvar o mundo. Então diz aqui, olha, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, é o primeiro grupo, os que não conhecem a Deus. E o segundo, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Porque conhecem, mas não obedecem. Nesta categoria estão, por exemplo, os desviados. Aqueles que são conhecedores, às vezes com um sobejo conhecimento. Um conhecimento acadêmico de Bíblia. Conhecem o Evangelho em mais de um idioma, nas línguas originais, mas não obedecem. São aqueles que se tornaram conhecedores, mas continuaram desobedientes. Ou então um dia foram convertidos, foram obedientes e se afastaram, que é a pior das desobediências. É se afastar, é deixar o Evangelho, o caminho santo do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo prossegue, já aqui encaminhando para o fim desse capítulo 1, quando diz assim: quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Está falando então da volta de Cristo, que virá para tomar vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que desobedecem o Evangelho. Verso 9, estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Não está falando aqui de aniquilacionismo, de aniquilar os ímpios para sempre. O texto não traz esse sentido, mas de uma destruição eterna. Porque a condenação eterna ao lago de fogo, juntamente com Satanás e seus anjos, é a destruição de toda e qualquer esperança que o homem e a mulher ainda pudesse ter de se restaurar na sua paz com Deus através de Jesus. Isso vai cessar, vai acabar essa possibilidade. Por isso fala, terão como penalidade eterna destruição. Serão banidos da face do Senhor. Observe que não é aniquilacionismo, né? Não está falando de aniquilar para sempre, como creem alguns, mas de banimento, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Verso 11, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo aqui agora ele diz que ora, que não cessa de orar pelos crentes de Tessalônica, para que eles se tornem dignos da vocação com que foram chamados. O que é tornar-se digno? É estar à altura, suficientemente capacitados para a vocação, para o chamado de Deus na vida deles. Eu tenho um chamado, individualmente. Você também tem um chamado, individualmente. Se você serve a Deus,
pode acreditar, você tem um chamado. Se você ainda não descobriu o seu chamado, procure descobrir, para cumpri-lo, para executá-lo. Eu não estou falando de cargo, eu estou falando de chamado. Aquilo que realmente Deus te deu, uma inquietação, um desejo, desprovido de qualquer vaidade, mas provido de toda vontade, de toda espontaneidade para você fazer no reino de Deus, na obra da igreja, no trabalho do evangelho. Eu não sei qual é o seu, eu sei do meu. E eu preciso estar à altura, eu preciso estar digno ou à altura para cumprir esse chamado em minha vida. Essa dignidade fala não só de aspecto moral, espiritual, mas também bíblico, de conhecer, porque se eu estou ensinando, eu preciso antes conhecer. Eu preciso ter para mim essa palavra antes de entregá-la a você. E Paulo orava para que os tessalonicenses se tornassem dignos da vocação de Deus na vida deles. E para que Deus cumprisse com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Porque a obra da igreja não é apenas uma obra social, não é apenas uma obra filosófica, não é apenas uma obra visando ser salvo pelas obras, mas é uma obra de fé. Nós fazemos porque cremos, porque acreditamos que é isso que devemos fazer para cumprir a vontade de Deus. Por isso que só devemos fazer aquilo que está conforme a vontade de Deus revelada na Bíblia Sagrada. E terminando, ele diz no verso 12, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós. Quando eu, como um cristão, antes do que um obreiro, um cristão, como você, e ainda mais como um obreiro, eu cumpro o meu chamado, a minha vocação, quando eu realmente demonstro por fé e por obras o evangelho na minha vida, o nome de Jesus será glorificado em mim e eu serei glorificado nele. Ele vai ser glorificado em mim, honrado na minha vida, e eu também vou ser honrado por estar nele. Porque, como disse alguém anteriormente, tudo que você vir de bom em mim é Jesus. E o que não for bom, sou eu mesmo. Então, se alguém vê algo bom em mim, é Jesus na minha vida. Por isso ele está sendo glorificado em mim e eu nele. Essa é a nossa palavra para hoje, aqui no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. Convido você a continuar acompanhando. Logo, logo vai estar aí também o capítulo 2, na continuação deste estudo, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Já temos vários livros da Bíblia inteiros estudados, postados aí no YouTube. Você pode conferir, já estamos chegando perto de 350 vídeos que você pode conferir, pode compartilhar, pode comentar. Lá tem o meu contato, o WhatsApp, para que você possa entrar em contato e solicitar a exposição de um tema, de um assunto, se assim você o desejar. Mas antes de terminar, eu quero renovar o meu pedido. Se inscreva no canal, deixe o seu like e também ative o sininho para ser notificado de novas postagens. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. O seu momento de reflexão espiritual na Bíblia Sagrada com o pastor Paulo César Reis. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.